Então, vamos começar, né? Então, gente, boa noite, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, na live de hoje, ela é para você, que é fisioterapeuta, e usa a mesma técnica para tratar aí diversas patologias. Ou seja, se o seu paciente está com uma dor lombar, ou se o seu paciente apresenta uma dor na cervical, uma dor no ombro, uma dor na panturrilha, uma dor em qualquer local, você sempre utiliza as mesmas técnicas, que se resumem aí: alongamento, liberação, TENS, né? Então, como mudar esse cenário? Como não utilizar sempre as mesmas técnicas, as mesmas intervenções, para tratar diversas patologias, diversos sintomas. Então, concordam que a dor na lombar, não é só porque é dor, ela vai ter o mesmo... Você vai ter que tratar com a mesma intervenção que você trata uma dor na cervical. Então, às vezes, a gente cai nessa tentação de ficar utilizando a mesma técnica, a mesma intervenção, tá? Ou até mesmo se o nosso paciente já tem algum diagnóstico fechado, como hérnia de disco, espondilolistese, bursite trocantérica, ou síndrome do túnel do carpo, a gente tende a cair nas mesmas intervenções. Então, na live de hoje, eu vou te mostrar como você vai usar técnicas diferentes, de acordo com cada paciente. Eu vou montar, como você vai conseguir montar um plano de tratamento mais eficaz para solucionar o problema do seu paciente. E não somente repetir as técnicas por repetir. Então, você vai conseguir direcionar um plano de tratamento específico para cada paciente, tá? Boa noite. Então, o tema da live de hoje é: eu uso a mesma técnica para tratar diversas patologias ou disfunções. Como mudar esse cenário? Esse é o nosso programa Bom Físio, então nós estamos no episódio de número 51, tá? E no programa Bom Físio, eu trago toda semana quais são as melhores, as técnicas mais eficazes e as técnicas menos eficazes para tratar uma certa patologia. E também discuto em alguns episódios, como você pode melhorar, agregar valor na sua prática clínica. Então, para quem não me conhece, ou cair de paraquedas nesse vídeo, eu gostaria só de me apresentar. O meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou pós-graduada em traumato-ortopedia, e sou mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O primeiro tópico que eu quero que a gente, para começar aqui o nosso papo de hoje, é a seguinte pergunta: por que nós caímos na tentação de usar sempre as mesmas técnicas? Então, é muito comum e acontece com muitas pessoas na sua prática clínica, de você cair na tentação de usar sempre ali as mesmas técnicas. Então, por exemplo, se é dor, meu paciente chegou relatando dor, eu uso as mesmas técnicas que aprendi que aliviam a dor. Mas se você já procurou saber se essa técnica realmente ela alivia a dor, ela gera o efeito de alívio da dor, ou ela não passa, às vezes, de placebo, ela não alivia totalmente a dor, ela não gera aquele efeito que a gente acha que ela gera. Então, se é uma inflamação, uma bursite, uma tendinite, a gente tende a usar sempre as mesmas técnicas para tratar as inflamações. Aí vem novamente outra pergunta. Você já parou para poder saber se essas técnicas são mesmo eficazes? Se elas geram esse efeito aí, que talvez você aprendeu que gera, mas você já questionou se realmente ela gera esse efeito? Se realmente ela já foi comprovada aí cientificamente que gera esse efeito que você quer, né? Então, cair na tentação de usar sempre as mesmas técnicas é muito comum, é muito comum.
né? A gente cai ali no nosso comodismo, cai na zona de conforto, às vezes é falta de tempo. O nosso dia a dia é muito corrido, o dia a dia do clínico, do fisioterapeuta, é muito corrido. Então, é um atendimento atrás do outro, às vezes é um atendimento domiciliar num lugar que demanda muito tempo para você chegar, e o outro é no outro lugar. Então, a gente fica com pouco tempo mesmo, o nosso tempo é muito curto, é muito corrido. Às vezes, o fisioterapeuta, né, a fisioterapeuta mulher, ainda é mãe, então chega em casa, ainda tem que lidar com os compromissos, né, da casa, do filho, enfim. Então, a gente sempre acaba caindo no nosso comodismo, na zona de conforto, e às vezes por falta de tempo, de querer procurar saber se realmente aquela técnica gera o efeito que a gente quer que ela gere. Saber se realmente ela tem esse efeito, se esse efeito foi comprovado, né? Então, aí a gente continua ali caindo no erro. Então, hoje, na live de hoje, é para a gente poder sair desse erro, né? Porque a gente cair no erro, isso é normal, a gente sempre vai cair mesmo. Mas, às vezes, a gente persistir no erro que não pode. Então, é preciso a gente dar uma pausa nesse erro, que é sempre ficar usando as mesmas intervenções para tratar qualquer disfunção, qualquer sintoma. Então, a gente precisa dar uma pausa nisso. E como nós mudamos esse cenário? É o tema da live de hoje. Nós vamos discutir aí como nós mudamos esse cenário, como nós passamos a aplicar outras intervenções com os nossos pacientes, além de ficar simplesmente repetindo, né? Como eu falei no início, às vezes a gente sempre cai nas 3 intervenções finais, que é um alongamento, uma liberação e um TENS. Normalmente a gente os atendimentos se resumem nisso, nessas 3 técnicas, né? Então, a gente precisa dar um basta nisso. Vamos mudar esse cenário, porque quem tem a ganhar com isso é só o paciente, os nossos pacientes, né? Eles tendem a ganhar com tudo isso, tá? E nós também ganhamos, né? Então, nós também vamos ganhar mais credibilidade, confiança com aquele paciente, o reconhecimento e a valorização profissional, por você buscar sempre, querer sempre o melhor para resolver o problema dele, e não, às vezes, ficar sempre repetindo as mesmas intervenções com todo paciente e para qualquer patologia, para qualquer sintoma, qualquer disfunção, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho a fundo aí sobre esse tema. Como eu mudo o cenário? Como eu começo a aplicar novas técnicas com o meu paciente e quebro esse ciclo aí de ficar utilizando só alongamento, liberação, TENS. Alongamento, liberação, TENS, né? Que a gente vê que é muito utilizado para qualquer disfunção, né? Seja ela ali uma tendinite trocantérica, uma dor na cervical, uma dor na lombar. Basicamente, a gente resume o nosso atendimento nessas técnicas. Então, o nosso primeiro passo para poder quebrar esse ciclo quem já me segue, já sabe, já conhece qual técnica que qual é o nosso primeiro passo, é a nossa avaliação fisioterapêutica. Então, vou bater nessa tecla aqui de novo. Então, gente, ela é fundamental. Tá? E não é só, eu já avaliei com os olhos, né? Então, não. Mas é uma avaliação completa e o paciente, ele nota uma diferença. Eu fui avaliar recentemente uma paciente e a primeira coisa que ela falou, ela pegou, achou o máximo, e ela está assim, nossa, você pega tudo detalhado, eu nunca vi isso. Aí eu falei com ela assim, uai, mas a senhora nunca fez avaliação? Ninguém nunca fez avaliação? Ela, já fiz 5 anos de tratamento, mas ninguém nunca me avaliou assim. Nunca mediu, pegou ali perimetria, nunca mediu o meu membro, nunca fizeram nada disso, nunca avaliou, nunca realizou teste, e avalia, às vezes, só com o olhar. Então, quando você faz uma avaliação bem detalhada, bem minuciosa desse paciente, ele acha estranho, ele acha que é diferente, e aí naquilo ele já vai depositar em você uma confiança e uma valorização enorme,
que eles vão falar, nossa, essa pessoa aqui, esse fisioterapeuta aqui, ele é diferente, porque ninguém nunca fez isso comigo, ninguém nunca me olhou desse jeito. Então, ele realmente está se importando para mim, ele realmente se preocupa comigo e ele quer o meu melhor. Então, gente, por favor, não pula essa fase com o seu paciente. Quando eu falei, eu disse, né, que tem uma live aí onde eu falo bem detalhado da anamnese, da avaliação fisioterapêutica, e aí eu lembro que teve uma pergunta, acho que foi até a Ana Kelly que perguntou, será que os fisioterapeutas não fazem mais uma avaliação completa e levam folha mesmo? A gente leva folha para poder preencher, porque a gente não consegue decorar tudo na cabeça. Então, é foto, é registro, é filmar, é anotar. É você levar a ficha de avaliação e anotar mesmo. Aí a Ana Kelly até perguntou, será que não é vergonha? Eu falei, sim, pode ser. Às vezes, com o passar dos anos, né, o fisioterapeuta, quanto mais anos ele tem de formado, às vezes ele vai achando que não precisa daquela técnica ali, que aquilo ali é só mesmo para recém-formado. E não é mesmo. Quanto mais anos você passa, maior tem que ser a sua ficha de avaliação, porque mais carga, às vezes, você vai ter, mais conhecimento você vai agregar ali na sua prática. Então, maior tem que ser a sua ficha de avaliação, e não menor. A gente não tem que avaliar só com os olhos e com a memória, né? Porque muita coisa vai ficar perdida. É muito detalhe que a gente anota, muita coisa que investiga. Então, é importante, tá? Então, não vamos pular essa fase. E para quem já tem seus pacientes, né, aí há alguns anos, já atende alguém, então repete a ficha de avaliação com ele, faça uma nova avaliação com seus pacientes antigos, né? Não é porque ele está com você há anos, há meses, que ele não merece uma outra avaliação, né? Até mesmo para você montar um novo plano de tratamento para ele. Então, às vezes, o que você está realizando com ele já não tem mais tanta eficácia, ele já está no outro patamar, outro nível, ele já passou daquilo. Então, é preciso reavaliar para a gente poder começar a montar o novo plano de tratamento, realizar novas técnicas com ele, tá? Então, o ideal, o que a evidência traz para nós, que é importante a gente reavaliar os nossos pacientes de 3 em 3 meses, mais ou menos. E para a gente ver mesmo essa progressão, né? Através da reavaliação que você vai ver se você conseguiu alcançar algum objetivo com ele, se não conseguiu, às vezes você tem que fazer uma outra intervenção, porque a que você está fazendo não está gerando. Então, por exemplo, o seu objetivo é fortalecimento, ganhar força, e você não ganhou força, você fez lá, avaliou a força dele, viu quanto que está a força dele antes da intervenção. Aplicou a intervenção que você acha que vai aumentar a força dele, a força muscular. Depois de 3 meses, você reavalia essa força e não teve uma melhora, é porque a sua intervenção não está sendo boa, não está sendo eficaz. Então, é preciso rever aí qual intervenção você vai aplicar para ele para poder gerar esse ganho de força, tá? Então, o nosso primeiro ponto para a gente poder mudar o cenário aí de aplicar sempre as mesmas intervenções é na avaliação. E na avaliação entra o assunto da nossa live de ontem também, né? Então, é ali que você vai identificar realmente aonde está o problema da dor do seu paciente, para você conseguir montar um plano de tratamento mais direcionado e não só ir ali tratar o local da dor, né? Então, foi o tema da nossa live de ontem, como identificar o problema da dor para a gente não tratar o local da dor. Então, às vezes, o paciente está com uma dor, que foi o tema de ontem, no joelho, e o problema dele, às vezes, não está no joelho. Na grande maioria, o problema não está onde o paciente relata dor, tá? Então, é na avaliação que a gente investiga isso. Então, o nosso primeiro passo para você mudar o cenário e não sempre ficar naquele ciclo de oferecer as mesmas intervenções, é fazer uma avaliação bem detalhada e minuciosa com o seu paciente. Tá bom? Agora vamos para o segundo passo. Então, o segundo passo é você identificar quais técnicas são mais eficazes para tratar aquela disfunção, aquela patologia,
aquela incapacidade que aquele paciente apresenta. Eu também sempre falo muito aqui, acho que quem já também me segue, já escutou muito eu falar isso. Então, existem técnicas que são mais eficazes e técnicas menos eficazes, tá? E existem ainda técnicas que não apresentam efeito nenhum. Então, se alguém já me segue, já viu alguns conteúdos, uma técnica que não apresenta efeito nenhum, para nem ativação muscular, nem relaxamento, nem relaxa a musculatura, não posiciona a articulação. Então, isso já foi comprovado cientificamente em vários estudos, e estudos bons, e é muito utilizado, é muito utilizado. É a nossa famosa aí, a bandagem funcional, ou vulgarmente chamado kinesiotaping. Então, o kinesiotaping é uma técnica que não apresenta efeito nenhum, apresenta zero efeito. E a gente ainda vê pessoas utilizando, né? E, às vezes, eu acho que é até mesmo por falta de uma boa informação. Porque, a partir do momento que você fica sabendo que uma coisa não gera efeito, você não vai passar, não vai querer mais ficar usando. Então, eu creio que seja mesmo por falta de ter uma informação de boa qualidade. Então, os bons estudos, também falo muito isso, não é porque está publicado que é bom. Então, é preciso a gente avaliar esses estudos. Existem mais estudos ruins publicados do que bons, tá? Então, é preciso avaliar esses estudos, analisar a qualidade metodológica deles, porque tem estudo falando que o kinesiotaping resolve? Tem estudo falando, sim. Tem um monte. E aí você vai olhar a qualidade metodológica desses estudos, são tudo estudos fracos, estudos onde eles deixaram passar um monte de vieses, então ele é todo enviesado. Quando você pega ali os resultados, as tabelas, as planilhas de como foi realizado aquele estudo, você até cai para trás, que apresenta muito viés. E é um estudo onde foi mal conduzido. Aí vocês me perguntam, mas por que foi publicado então? Já que está publicado, e eu te respondo, publicar não é o grande vilão, não é o problema. Publicar é muito fácil publicar. Se eu abrir minha caixa de e-mails aqui para vocês verem, eu tenho um monte de e-mails de revistas pedindo para mim publicar artigo lá. Mas aí vem uma taxinha escrita assim, eles até grifam em vermelho, a taxinha. Bem grifado ali o valor que você paga para eles publicarem o seu estudo. Então, normalmente é na faixa de 300, 350 reais, dependendo da revista, chega até uns 400 reais. Então, você paga e eles vão lá e publicam. Eles não querem nem saber o que está escrito. Eles não querem saber se você escreveu, se você fez corretamente o estudo, se você realmente levou em consideração toda a metodologia para fazer um estudo bom, para a gente poder conseguir provar a eficácia de uma intervenção. Então, isso é muito sério. Então, até na evidência existe picaretagem, né? Existem estudos ruins. E eu acho que, assim, existe em todo lado, né, gente? Em tudo quanto é canto, a gente ainda convive com a picaretagem, com alguma coisa, alguém querendo passar a perna. Então, sempre tem em qualquer lugar. E na evidência não seria diferente, né? Nas pesquisas não seriam diferentes. Então, é por isso que é importante a gente pesquisar, para a gente poder buscar sempre ali a melhor intervenção, a intervenção que gera realmente o efeito que nós queremos, tá? Porque, como eu disse, existem várias intervenções fisioterapêuticas que não têm efeito, não foi comprovado cientificamente que ele apresenta aquele efeito. Então, a gente tem que ficar críticos a isso, né? Através de avaliar, de pegar o estudo, ler ele todo e avaliar a qualidade metodológica dele, tá? Então, gravem essa frase. Publicar é fácil. O difícil é publicar em revista boa. Aí é difícil, porque aí eles não vão deixar passar qualquer coisa, não. Aí eles vão avaliar, vai querer saber como você fez esse estudo,
Se você fez alguma coisinha ali com viés, eles vão mandar de volta para você tentar repetir aquele estudo, para você tentar fazer de novo, tá? Tem uma pergunta, tem um comentário do Sidney, que o kinesiotape no edema você já utilizou e deu resultado. Então, Sidney, aí entra também uma questão muito interessante, né? Que é o tal do, eu fiz e na minha prática funcionou, né? Também tem uma live aí que eu já fiz falando sobre isso, a respeito disso. E o que acontece é que na nossa prática clínica, nós não conseguimos medir os efeitos de uma intervenção, tá? Quem que consegue medir esses efeitos da intervenção? É somente um desenho de estudo. É na pesquisa, é numa pesquisa boa e através de ensaios controlados aleatorizados. Somente esse estudo consegue provar os efeitos de uma intervenção. E aí, nesses estudos que eles pegam uma técnica e eles vão estudar essa técnica, vai aplicar ela nas pessoas, vai comparar com outra técnica, e aí eles vão concluir se realmente essa técnica gera esse efeito proposto, que é aí, no caso, né, o kinesiotaping para o edema. Então, eles vão fazer esses estudos, ele vai, analisa, avalia, e depois ele conclui se realmente o kinesiotape apresenta algum valor para poder reduzir o edema, tá? E nesses estudos, eles conseguem controlar o que nós chamamos na pesquisa, nós pesquisadores, né, chamamos de os efeitos dos confundidores. Então, existem 5 confundidores que podem interferir na sua técnica, na técnica que você vai aplicar com o seu paciente, pode ter 5 confundidores interferindo ali no resultado que você fez com o seu paciente. E na prática clínica, nós só conseguimos observar, nós só fazemos a observação clínica. Então, você aplica uma intervenção e depois você só observa ela. Você não consegue medir com precisão se realmente ela gera o efeito que você quer. E aí você só observa. E ao observar, passam vários confundidores para a técnica que você não consegue controlar, entendeu? Então, durante você observar, igual você observou que deu um resultado bom, mas você fez uma observação clínica. E quem garante que durante essa observação clínica, durante você ter aplicado a sua intervenção, o seu paciente não sofreu esses 5 confundidores? Ele não teve o efeito desses confundidores atrapalhando ali na sua técnica, e você, às vezes, acha que foi a sua técnica que totalmente resolveu, que teve o efeito bom. Mas ele teve um confundidor ali que atrapalhou ele, e você não consegue medir, você não consegue controlar esses confundidores. Como eu disse, só se controla nas pesquisas, e mais especificamente, em um desenho de estudo somente, que é os ensaios controlados aleatorizados. Aí sim você consegue controlar o efeito dessa intervenção, entendeu? E não é qualquer ensaio controlado aleatorizado. É igual eu já falei, existem aqueles que apresentam mais, que são estudos bons, que apresentam uma alta qualidade metodológica. Então, nós devemos nos cercar, né? Se a gente quer saber o efeito de uma intervenção, nós devemos buscar por ensaios controlados aleatorizados, e não só qualquer aqueles com uma alta qualidade metodológica. Então, como a gente sabe disso? A gente investiga, lê aquele estudo e avalia a qualidade dele para saber se ele tem uma alta ou baixa qualidade metodológica. Porque você pode, às vezes, apresentar para mim, chegar e falar, Rayane, esse estudo aqui, ele falou que o kinesiotape é bom. Aí eu vou abrir o estudo para você, junto, e a gente vai olhar, avaliar a qualidade metodológica dele. Eu te garanto que a qualidade dele vai ser bem baixa, tá? Ele não vai ser uma qualidade, porque para ter uma qualidade metodológica boa, ele tem que ter uma pontuação aí acima de 6. 6 a gente já considera um estudo ruim.
Mas ele tem, o ideal é que ele tenha uma pontuação 7, 8, 9 ou 10. Abaixo disso, ele já é um estudo que a gente não pode confiar. Entendeu? E por estar na área e ler muitos, né? Esse já foi comprovado, né? Como eu citei, já foi comprovado por um estudo bom que não gera o efeito que a gente quer, que ele não gera o efeito proposto. Essa técnica aí que é muito utilizada, tá? Então não é assim que eu usei na minha prática e não teve resultado. Eu usei com o meu paciente, não teve resultado. Não, não é isso que eu estou falando. É que ele não tem o resultado porque já foi comprovado cientificamente. Não é a minha prática, não é a minha opinião ou o que eu acho que funciona, não, entendeu? É porque já foi comprovado aí com estudos bons, de alta qualidade metodológica, que existem outras técnicas melhores e que geram o efeito. Então, é por isso que a gente precisa alinhar com a evidência. Nós precisamos caminhar lado a lado com a evidência, para a gente poder conseguir gerar mais resultados com os nossos pacientes. Né? Eu gosto também de sempre fazer uma analogia aí do que, às vezes, antes, o que funcionava, hoje em dia já não funciona mais, já não gera mais o efeito que a gente quer. Né? Às vezes a gente acha que está gerando efeito e ele não gera, porque as coisas mudam constantemente e sempre estão em mudanças. Então, é preciso a gente estar sempre alinhado com a evidência, buscar as nossas intervenções que nós vamos realizar com os nossos pacientes através da evidência, porque aí sim você vai saber que aquela técnica que você está usando, ela gera o efeito que você quer. E por que ela gera o efeito que você quer? Porque você acha que gera, ou porque você viu funcionando com o seu colega, ou porque você viu funcionando com você? Não, porque a evidência trouxe que ela realmente funciona. Um estudo bom provou que ela funciona. Aí a gente pode confiar, né? E isso foi até numa live que eu fiz terça-feira, eu estava conversando com a minha orientadora de mestrado, né? A que me orientou no mestrado, que eu já defendi, já sou mestre. A gente estava até estava conversando na live de terça-feira exatamente isso, que os pacientes vão começar a nos questionar mais se nós estamos usando técnicas que são eficazes, ou se a gente está usando técnica que não tem nenhum embasamento científico. Então, eles vão começar a nos questionar. Ah, tá, você usa essa técnica, mas essa técnica é comprovada cientificamente? De qual estudo? E por que eles vão começar a questionar? Porque já tem uma área do paciente nas bases de dados, principalmente na Pedro. A base de dados Pedro é uma base de dados nossa. Então, lá só tem artigos da fisioterapia, artigos já relacionados à fisioterapia. Então, é uma base de dados para os fisioterapeutas. E nessa base de dados tem uma abazinha lá que é para o paciente. Então, é com termos mais, não, com termos menos técnicos, é um corpo humano, onde o paciente clica onde está o problema dele, e ali ele faz uma busca para identificar qual é a melhor intervenção para ele. E aí vai que ele cai nessas buscas aí, eu estou sentindo dor aqui, dor ali, deixa eu ver qual técnica. Aí ele olha lá, técnica A. Essa técnica não é eficaz, essa técnica não apresenta efeito. E ele, meu Deus, meu fisioterapeuta usa essa técnica comigo. Então, ele não está usando a melhor intervenção comigo, ele não está usando a evidência, né? Não está buscando por intervenções que já foram comprovadas cientificamente comigo. Então, isso é uma realidade que em outros países já é muito comum. Os pacientes já fazem esse tipo de busca. Aqui no Brasil não é tão comum assim, mas já existem pacientes que fazem esse tipo de busca, sim. Já existem pacientes que procuram qual é a intervenção que ele vai ter, né? Creio que um idoso possa ser um pouco mais difícil, mas se você, às vezes, for atender alguém que já está ali no ramo também da área da saúde, já sabe lidar um pouco com isso, por exemplo,
um psicólogo, um dentista, um médico, se você for atender algum outro profissional assim, ele vai saber buscar se você está oferecendo a melhor intervenção para ele. Assim como nós também podemos buscar saber se o seu médico, o seu dentista está oferecendo a melhor intervenção para você, né? Então, essa informação acho que vai disseminar de uma tal forma que todo mundo vai querer ser atendido por alguém que seja embasado cientificamente, alguém que esteja sabendo por dentro ali da evidência, da melhor intervenção, qual intervenção realmente gera o efeito que ele quer, que você propõe, né, que você propõe para ele. Então, eu acho que essa ideia vai crescer cada vez mais e nós estamos caminhando sempre muito juntos, né? O clínico com o pesquisador. Então, antigamente, isso era muito discrepante, né? A gente, às vezes, via o pesquisador somente lá em cima, professor, mas não, hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão caminhando muito lado a lado. E essa tendência vai aumentar cada vez mais, da gente sempre caminhar lado a lado. E a gente buscar por isso, quanto antes, é melhor, né? Para a gente poder conseguir gerar os resultados que a gente espera com o nosso paciente, tá? Então, gente, bem, empolguei um pouco aqui em falando do segundo ponto, né, que é para a gente poder identificar aí as técnicas que são mais eficazes para tratar o seu paciente. E nós buscamos isso aonde? Na evidência. Então, é lá que você vai buscar para poder quebrar esse ciclo aí, né? Voltando ao nosso tema aqui da live, para a gente poder quebrar esse ciclo de ficar oferecendo, às vezes, sempre as mesmas intervenções para qualquer patologia, para qualquer disfunção, a gente sempre está usando as mesmas intervenções. Então, para quebrar isso, a gente ir lá numa base de dados, ir lá na PubMed, ir lá na Pedro e buscar, fazer a busca. Para alívio da dor, qual técnica é mais eficaz? Qual técnica é menos eficaz? Para alívio da dor lombar crônica, da dor cervical crônica, qual é a melhor intervenção para poder tratar o meu paciente? Será que é o alongamento, aquele ciclo, o alongamento, liberação miofascial e TENS? Ou será que tem outras coisas que geram mais efeitos? Ou se isso ainda gera efeito? Então, é lá que a gente vai buscar, a gente vai saber, e através disso você consegue quebrar esse ciclo. Então, você descobriu que a técnica B é melhor. Então, você vai começar a parar com esse ciclo e vai começar a agir, vai começar a utilizar a técnica B com o seu paciente, né? E como eu disse, essa realidade ela está se tornando cada vez maior entre nós, né, profissionais. Então, a prática clínica, cada vez mais, ela está usando a evidência a seu favor. E isso é muito importante para a nossa evolução com o nosso paciente, para o nosso reconhecimento, para a nossa valorização profissional. Então, até hoje, eu ainda escuto as pessoas dizendo que a fisioterapia não resolve. E por que eles ainda falam isso, né, da nossa profissão? Dá uma indignidade, a gente fica pé da vida, né, escutar isso, e eu ainda escuto muito, saindo da boca de outros profissionais, assim como saindo da boca de paciente. Então, provavelmente é porque a gente não está usando a evidência a nosso favor, mas ainda estamos nesse ciclo vicioso. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, né? E antigamente, há mais de 25 anos aí, atrás, existiam poucas publicações na nossa área, na área da fisioterapia no geral, não só na traumato-ortopedia, mas na pediatria, existia muita pouca publicação na nossa área aí, comprovando as nossas técnicas. Então, existiam poucos estudos. Porém, hoje em dia, a nossa realidade já é outra. Existem muitas publicações a respeito das nossas técnicas, se elas geram efeito, se elas são eficazes ou se elas não são eficazes, e publicações boas. Então, hoje em dia, essa realidade já mudou, e a cada dia que passa, isso vai mudando.
Então, se você entrar na PubMed hoje, na Pedro, né, que a Pedro é uma base de dados nossa. Se você entrar na Pedro hoje, ela tem X mil artigos. Se você entrar amanhã, ela já vai ter 2x mil artigos. Então, isso aumenta de dia após dia, as publicações vão aumentando ali, nessas bases de dados. Então, eles estão estudando, estão provando, estão investigando as nossas técnicas e já existem muitas técnicas que já foram comprovadas aí cientificamente e que ela gera efeito ou que ela não gera efeito, tá? Ou que ela gera pouco efeito. E às vezes você fica ali 1 hora fazendo uma técnica que ela gera pouco efeito, onde você poderia usar esse tempo da sua intervenção para aplicar outra técnica que gera mais efeito do que a que você está usando com o seu paciente. Tá bom? Então, essas informações, hoje em dia, elas estão se tornando cada vez mais fáceis aí para nós, tanto nós profissionais, quanto os pacientes. E na minha conversa, na minha live de terça-feira, ela ainda está no ar, depois vocês assistem, nós ainda comentamos sobre isso. Que eu acho que a gente vai começar a dar um boom maior em colocar evidência na nossa prática quando os pacientes começarem a nos questionar mais. Então, quando eles começarem a ficar mais questionadores, querendo saber, porque é direito do consumidor. Então, se ele te contrata, se ele te paga, ele quer receber o melhor. Assim como em qualquer lugar, né? Então, se você... qualquer profissão, qualquer área, qualquer coisa. Se você vai numa loja comprar uma blusa e a blusa está com furado, você vai querer trocar ela. Ou você não vai querer mais a blusa e vai querer seu dinheiro de volta, porque ela não está legal, ela não está boa. E levando isso para a nossa profissão, se a gente não oferecer o melhor tratamento, a gente não conseguir resolver o problema do nosso paciente, ele pode querer te interrogar o motivo disso e às vezes querer até o dia de volta. Então, isso vai se tornando cada vez mais próximo da nossa realidade, né? E nós precisamos também ser mais críticos. A gente precisa filtrar e não só acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente lê. Então, saiu um curso novo aí que ele gera efeito A, B, C, D, E, Y e Z. Vamos buscar saber se realmente esse curso, essa técnica, gera todos esses efeitos? Antes mesmo da gente ir lá e querer fazer esse curso, comprar esse curso, né? Então, comprar cursos, fazer cursos novos, isso não vai fazer com que você com que você ofereça técnicas diferentes para o seu paciente. Você não sabe se aquela intervenção realmente gera o efeito que ela quer. Então, antes mesmo de fazer qualquer curso, nós também podemos buscar por saber se aquele curso gera o efeito que a gente quer. Então, por exemplo, a gente quer fazer o curso, vou dar um exemplo de um curso que está em alta aí, né? Que é a ozonioterapia. Então, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um curso de ozonioterapia para alívio da dor, Então, dor crônica, dor aguda. Vão procurar saber? Será que a ozonioterapia gera esse efeito? Ela alivia a dor? Dor articular, dor muscular, será que gera esse efeito mesmo? Né? Então, antes da gente, às vezes, fazer um curso, comprar algum curso, a gente precisa ser mais críticos e ir lá fundo, querer saber, buscar. Já tem comprovações científicas em relação a esse curso? Esse curso gera esse efeito mesmo? Vamos fazer uma busca para poder saber? Tá? Então, é através da evidência que a gente consegue fechar aí, ser mais críticos, que a gente consegue buscar respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. E aí, são respostas confiáveis. Não é só porque alguém falou, essa pessoa falou, mas através do que ela falou que funciona? Através de artigo científico? É um estudo bom? É um estudo que apresenta uma boa qualidade metodológica ou não? É simplesmente qualquer estudo, nosso estudo apresenta uma qualidade metodológica, uma nota 2, 3. Posso confiar nesse estudo?
Então, é buscar, né, a gente ser mais crítico e mudar esse repertório para poder aplicar novas técnicas nos nossos pacientes, não é fazer mais cursos, né? Não estou falando que não vamos fazer mais cursos, não. Mas antes de fazer, vamos buscar saber se esse curso gera o efeito, que assim você encurta aí o curso que você vai fazer, você às vezes não gasta o dinheiro à toa, desnecessário, às vezes são uns cursos muito caros, ou até mesmo é um curso barato, um curso muito barato, mas ele não gera o efeito que você quer. Então, é preciso a gente ser mais críticos, né? Também, nós comentamos, o Brasil é o país onde mais se compram cursos, né? Mais se fazem cursos no Brasil. E em outros países, eles já não fazem tantos cursos assim, porque eles buscam pela melhor evidência, eles buscam por artigos que comprovaram qual técnica é melhor e aplica a técnica ali. Então, a gente já sai da graduação sabendo atender qualquer disfunção, qualquer patologia, a gente aprende ali na nossa graduação, né? E a gente vai aperfeiçoando isso através da evidência. Através dos artigos, a gente consegue ir aperfeiçoando as nossas práticas, buscando, montando planos de tratamento mais eficazes, porque as coisas mudam, tá? Quando eu me formei, existem várias intervenções para tratar AVC, para tratar capsulite adesiva, várias coisas, várias disfunções aí, várias patologias. Eu me formei tem 6 anos, vai fazer 7 anos que eu me formei. E já muitas técnicas que eu aprendi a tratar lá na graduação, hoje em dia já conseguiram provar que ele gera pouco efeito, que aquela técnica gera pouco efeito ou não gera efeito nenhum. E eu não tenho tantos anos de formada assim. E já existe essa mudança aí em relação a algumas intervenções, alguma patologia, alguma disfunção. E, então, isso muda constantemente. Então, daqui a 6 anos, né, para frente, às vezes já mudou totalmente. Então, é preciso a gente estar aí atualizados, né? Às vezes, uma técnica que você aprendeu lá no 4º, 5º período, você não deu tanta importância para ela. Quando eles fizeram um estudo em cima dela, eles conseguiram provar que ela gera um efeito, assim, extraordinário. E você, às vezes, fica usando aquelas técnicas e faz curso, e usa a técnica do curso, e aquela lá que você aprendeu no 5º período, ela gera mais efeito. E aí, onde a gente fica sabendo disso? Através da evidência, tá? Através das pesquisas. Então, as pesquisas não são feitas por fazer, né? O pesquisador, ele quer facilitar a vida do clínico. Ele quer que o clínico utilize aquela técnica que é mais eficaz. Ele não quer fazer uma pesquisa para ficar só por ficar publicado ou só para aumentar o Lattes dele. Ele quer que o clínico utilize aquela pesquisa. Um pesquisador que faz estudos de boa qualidade metodológica, né? Porque tem pesquisadores que fazem estudos puxando a sardinha do resultado para o produto que ele quer vender. Então, se ele quer vender um produto, ele vai fazer um estudo e puxar os resultados para aquele produto ali que ele quer vender. Aí ele vai falar que aquele produto é bom, que aquele produto gera efeito, porque ele quer vender um curso daquele produto para a gente. Tá? Então, não é a solução para a gente quebrar esse ciclo, não é ficar fazendo cursos, né? E se for fazer um curso, vamos investigar esse curso, vamos buscar se ele realmente gera esse efeito aí que nós queremos, tá? Prosseguindo aqui, gente, vamos falar então do terceiro passo. O terceiro passo nada mais é que, se você lá fez a anamnese, avaliou, buscou pela melhor evidência, melhor técnica, a técnica que gera mais efeito, nós vamos montar um plano de tratamento. Então, chegou o paciente para você com dor lombar, é um tipo de plano de tratamento. Chegou um paciente com dor cervical, é outro tipo de plano de tratamento.
Um paciente com bursite é outro. Então, a gente começa a quebrar esse ciclo aí de ficar naquela, né? Alongamento, liberação, TENS. Alongamento, liberação, TENS. Né? Então, a gente quebra esse ciclo, vamos buscar qual é a melhor técnica, a melhor intervenção, vamos montar um novo plano de tratamento para esse paciente. É um paciente já antigo, ele já está comigo há 5 anos. Vamos montar um novo plano de tratamento para ele? Primeiro, avaliar. Segundo, identificar qual é a melhor intervenção. Depois, montar um plano de tratamento específico para ele, para a gente poder conseguir gerar mais resultados com esse paciente. Né? E esse plano de tratamento, ele tem que ser aí bem direcionado. E é no plano de tratamento que a gente consegue evoluir com esse paciente e pensar numa alta para esse paciente. Então, o ideal é a gente não ficar cozinhando o paciente, né? A gente poder sempre ter essa rotatividade. Então, existem casos específicos onde ali o paciente ele precisa de um acompanhamento ao longo aí, né, da vida. Então, assim, os idosos, tem quadros de pacientes neurológicos que precisa de um acompanhamento maior com o fisioterapeuta. Existem casos e casos, mas na grande maioria, se um paciente veio para você com uma dor, com uma incapacidade, a gente quer fazer o quê? Aliviar a dor dele, resolver o problema dele e alta. Dar alta para esse paciente, né? Porque, como diz aquele ditado, né? Como é que é? Quando vai um, vem 18, né? Então, é basicamente isso. Então, a gente não cozinhar esse paciente. Porque aí você resolveu o problema dele com mais eficácia, com mais eficiência, esse paciente vai arrumar mais pacientes para você. E, quando ele tiver algum outro problema, ele vai pensar sempre em você. Porque você não cozinha ele, você não enrola, você é objetivo, específico e resolve o problema dele. Então, a gente gosta, né, disso. É muito ruim quando a gente, às vezes, vai num profissional, a gente sente muito isso com dentista, né? Quando você vai num profissional, aí você fica lá. Principalmente aparelho. Aí põe. Aí não é só 6 meses, aí você fica 6 meses. Aí vai chegar no 5º mês e a gente vai ter que ficar mais 1 ano. Aí você fala, esse dentista me enrolando. Nossa, não é possível. Ele falou que era só 6 meses, agora é 1 ano. Aí chega 1 ano, é mais 1 ano. Então, aquilo você vai ficando o quê? Chateado. Você fala, não tá legal, ele tá me enrolando, ele não tá sendo muito honesto comigo. E isso acontece também com os nossos pacientes, né? Eles começam a ficar mais... ficam chateados mesmo, acho que a palavra é essa. Ficam chateados porque acham que você está enganando ele. E ninguém gosta, né? É uma sensação muito ruim quando a gente sente que tem alguém te enganando, né? Então, é necessário a gente sempre fazer todo esse passo a passo, quebrar esse ciclo, mudar esse repertório aí, esse cenário aí de aplicar as mesmas intervenções para qualquer disfunção, para qualquer patologia. Então, é preciso quebrar esse ciclo para a gente conseguir avançar com esse paciente, dar alta para esse paciente, gerar mais resultados com esse paciente, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Então, resumindo todo o conteúdo, né, que a gente conversou aqui hoje, vamos nos dedicar mais na nossa profissão, vamos aí sair um pouquinho da nossa zona de conforto, porque quem vai mais ganhar com isso, quem tem a ganhar com isso tudo, é os nossos pacientes, tá? E aplicando esses três passos aí, você vai conseguir oferecer mais técnicas, você vai ter um repertório maior, você vai conseguir ser mais objetivo e vai conseguir resolver mais o problema do seu paciente aí, gerar mais resultados também, tá? E não ficar, às vezes, só oferecendo a mesma técnica para qualquer pessoa. Às vezes fica com um repertório mais curto, né? A gente cai nesse ciclo aí. Então, é preciso a gente fazer essa quebra desse ciclo. Tá bom? Tenha comentado a Suzane, eu já cheguei a ver até de graça. Tá? Bom, gente, vocês têm alguma
Pergunta, dúvida? O que vocês têm a dizer? Tem alguma coisa para perguntar? Tem alguma dúvida? Sugestões? O que vocês acharam? Manda um comentário aí para eu poder saber que vocês estão comigo. Muito obrigada. Obrigada a você, Andressa. Que bom que você gostou, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, se vocês não tiverem dúvidas agora, se gerar uma dúvida depois, pode mandar no direct, eu sempre respondo, tá? Pode perguntar que a gente esclarece essa dúvida aí, tá bom? Então, gente, bom, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero de coração ter contribuído com a prática clínica de vocês. A minha intenção aqui é essa, disseminar a ciência, disseminar a evidência. Então, eu acho que é preciso, nossa profissão precisa disso, a gente precisa nos alinhar à evidência. Então, a gente precisa caminhar lado a lado com a evidência, tá? E nós só temos a ganhar com isso, e os nossos pacientes têm a ganhar muito mais com isso, tá? Então, é um passo aí que a gente já pensa no fisioterapeuta do futuro, né? Tá joia? Obrigado você, Sidney. Obrigada, Ana Kelly. Obrigada pelo carinho, gente. Então, acho que é isso. Depois, deixa um comentário aí, curte, comenta, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada a presença de todos. Um beijo. Tchau, tchau.